a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre leituras de janeiro. Hoje em janeiro li 5 livros, pessoal. Apenas um deles físico, que é o que eu tenho aqui, que é o Wuthering Heights, e que nós já vamos falar dele. O primeiro livro que eu li foi na Kindle e foi Things We Do Not Tell the People We Love, de... deixa-me ver se digo o nome direito. Uma Qureshi, exatamente. E é um livro que é uma coleção de histórias pequenas e que fala sobre luto, solidão, segredos de família, todas estas dinâmicas. E este livro contém 10 histórias. E eu vou-vos falar mais um bocadinho sobre cada uma, sem dar spoilers. A primeira história chama-se Premonition e fala sobre um primeiro amor adolescente e a forma como os rumores criados, principalmente na comunidade Essie, porque este livro aborda muito, sendo que a escritora pertence a essa comunidade, e como conseguem ser diferentes entre rapazes e raparigas. Summer é a segunda história, é a história de um casal que vai de férias e a mãe do marido vai com eles também. Esta combinação de um sítio desconhecido com a presença da sogra vai despertar sensações e sentimentos diferentes na mulher. A terceira história é engraçada, que é engraçada entre aspas, o conceito é interessante, que se chama Firecracker e é a história de duas amigas, melhores amigas, que a sua amizade vai se mantendo ao longo do tempo e o que levou a que isso acontecesse. A seguinte história é The Gem Maker e é a minha preferida e costuma ser a preferida da maior parte das pessoas que leem esta coleção de histórias e ganhou já um prémio. E é uma mistura de terror, é o quanto uma relação entre uma mãe e uma filha muda quando perante o luto do pai. Uma história chama-se Superstitious e fala sobre o luto e como uma pessoa consegue se perder no luto. Foreign Parts é também uma história sobre um casal que vai de férias, no entanto este casal vai para o país natal da mulher e neste país natal o marido descobre é posto face a uma diferente mulher, ou seja, a mulher toma atitudes diferentes e torna-se uma pessoa diferente na sua terra natal. Too Much também foi uma das minhas histórias preferidas e fala sobre uma relação entre mãe e filha que é tóxica e o distanciamento da filha em relação à mãe. Oralog também foi uma das minhas histórias preferidas e fala o quanto uma mulher se consegue perder no processo de se tornar mãe. Small Differences fala exatamente isto, de pequenas diferenças entre a vida familiar do homem e da mulher como um casal e o quanto isso vai influenciar a perspectiva um do outro. A última é The Wishes e é supostamente a história mais wholesome desta coleção de histórias e fala de como uma mulher se agarra à sua fé para lutar contra a sua infertilidade. De uma forma geral, eu gostei muito destas histórias, desta coleção de histórias. Está muito, muito bem escrita. Adorei, tem uma escrita assim quase poética. A conclusão que eu tirei deste livro é que realmente há coisas que nós nunca chegamos a dizer, nem conseguimos explicar às pessoas que nós amamos e que nos amam, porque cada experiência de vida é tão individual. Também tem muito uma face, como foi uma mulher a escrever, este tipo de pequenas histórias, e como é muito baseada na vida dela e nas experiências dela, tem muitas pequenas coisas que nós conseguimos perceber, sendo mulher, pelo menos foi o que eu retirei, que são experiências muito pessoais de ser mulher no mundo. Eu dei 4 estrelas no Goodreads, se vocês ainda não me seguem no Goodreads, eu vou deixar na descrição. E eu recomendo super ler este conjunto de pequenas histórias. É um livro fácil de ler, rápido de ler e a escrita é muito bonita. O segundo livro que eu li, neste caso foi ouvir, porque eu ouvi o audiobook, foi A Good Girl's Guide to Murder, de Holly Jackson. E eu adorei a experiência de ouvir este livro, acho que foi o livro perfeito para ouvir, porque a narração é super interessante, bem entoada, distingue muito bem as personagens e foi muito bem lido. Este livro conta-nos a história de uma adolescente que tenta, para um projeto da escola, solucionar um assassinato e um suicídio que aconteceu na sua região. Temos a Pippa, que é a personagem principal, o Ravi, que foi a vítima de suicídio, temos a Andy Bell, que foi a vítima de homicídio, e temos o Salsing, que é o irmão do Ravi. E é junto com o Salsing que a Pippa vai desvendando e vai entrevistando pessoas e tentando descobrir pistas para chegar ao segredo do que aconteceu.
A Pippa e a Sal acreditam que Ravi é inocente, sendo que este foi acusado de matar Andy Bell e, em seguida, suicidar-se. E eles vão tentar provar, através de várias entrevistas, isto mesmo, e tentar melhorar o trabalho policial que foi feito nesta investigação. Eu considerei este livro super fácil de ler, porque a escrita é acessível, é escrito numa... não é muito complicado, não tem palavras muito complicadas e a linguagem foi muito bem conseguida e é muito jovem. E tem um pequeno romance que é entre Pippa e Ravi. E eu adorei o facto deste romance não ser, não se tornar o foco principal da história, manter-se muito nas sidelines e ser muito smooth, muito calmo. Se vocês já viram Pretty Little Liars e gostaram, este livro traz um bocadinho essa vibe de Pretty Little Liars. Os meus objetivos para este ano é ler mais livros portugueses e o próximo livro que eu li foi um livro português. Chama-se O Guardador de Rebanhos e Outros Poemas, de Fernando Pessoa, sob Alberto Caeiro. Eu li na minha Kindle o livro e fui lendo aos bocadinhos, porque é um poema. Não sei se vocês sabem, mas eu gosto de ler 3 livros ao mesmo tempo, de géneros diferentes, porque para não me saturar muito do mesmo género. Como tudo de Alberto Caeiro, estes poemas retratam a relação do homem com a natureza, com a inocência, com a leveza. E eles são mesmo assim, são poemas leves. A melhor descrição, a melhor comparação que eu consegui encontrar é que estes poemas são como raios de sol. A escrita, como é óbvio, é fenomenal. Fernando Pessoa. Hello. E ler Fernando Pessoa leva-me a ter outra vez 14 anos e a dar Fernando Pessoa nas aulas de português. E atenção, eu adorei as minhas aulas de português. E não há muito mais como resumir este livro, porque os poemas retratam todos a mesma coisa, mas são todos muito diferentes. Eu agora vou ler alguns dos excertos favoritos desta coleção de poemas. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe porque ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência e a única inocência, não pensar. Creio no mundo, como no mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. E pronto, estão aqui alguns excertos que eu mais gostei do livro. Claro que eu adorei os poemas todos, mas estes foram os que saltaram mais à vista para mim. O próximo livro que eu li é The End of Man, de Christina Sweeney Baird. Não estou a dizer o nome correto de certeza absoluta, mas vocês compreendem, está aqui a capa, por isso. Neste livro aparece um vírus mortal que afeta apenas os homens, ou seja, as mulheres são portadoras do vírus, mas apenas os homens morrem do vírus, e é uma morte rápida e não é compreendida porque é uma coisa nova que apareceu. A verdadeira questão que este livro coloca é como é que seria o mundo se os homens não dominassem todos os aspectos da vida e o que é que acontece quando há uma inversão dos papéis e os homens são colocados numa posição mais vulnerável. Este livro está escrito de forma, através de vários pontos de vista diferentes de várias mulheres e também, às vezes, alguns homens. Os capítulos são curtos e os pontos de vista são tantos que, na minha opinião, foi difícil criar laços com os personagens, o que torna a história um pouco menos impactante. Eu gostei do livro, mas o único defeito que eu consigo apontar é esse. E gostava que fôssemos mais em profundidade aos sentimentos e aos personagens para nos conectarmos melhor e para ter um impacto maior em nós quando lemos o livro. O livro não é curto, atenção, o livro tem 416 páginas, o que é mais um aspecto que é tantas páginas e não foi possível fazer esse tipo de conexão com os personagens. Não sei se era esse o objetivo do autor ou não, mas pronto, para mim, na minha experiência pessoal, faltou isso. Portanto, foi cativante ver os efeitos todos do vírus e tanto nos deixa tristes, porque vemos famílias inteiras a serem despedaçadas por este vírus, como nos deixa intrigadas, porque vemos a forma como os homens se sentem numa posição mais vulnerável, numa coisa que é tão natural para nós, tão habitual como mulheres. E eu vou-vos dizer algumas situações que aconteceram neste livro e algumas passagens que eu destaquei que transmitem bem aquilo que eu estou a tentar dizer. Temos uma situação em que Catherine, que tem um bebê menino, se refugia numa casa de campo que está semi-abandonada
E um homem, um dia, invade a casa, também para se esconder, para fugir do vírus. E naquele momento, numa situação que seria tão vulnerável ser mulher, neste caso, no caso do livro, não é vulnerável, o homem está na posição vulnerável e ela ameaça-o dizendo que tem o vírus e ele foge, como é óbvio, porque ele está na posição vulnerável e ela tem o poder naquela altura. E temos aqui uma passagem muito boa, que é: I have never felt so powerful. This must be what men used to feel like. My mere physical presence is enough to terrify someone into running. No wonder they used to get drunk on it. Temos também, tinha que ter, não é? Um homem machista que cria um blog e o capítulo é uma passagem deste blog, um post, em que ele acusa as mulheres de criarem este vírus para deitar abaixo os homens. Mas, como nós não somos inteligentes o suficiente para criar um vírus sozinha, fizemos este vírus com a ajuda de homens beta. E pronto, é muito engraçado, porque há gente que pensa mesmo isto atualmente. Eu penso que o que mais me impactou, a história, o ponto de vista que mais me impactou é uma mulher que lida com violência doméstica e que pede e reza todos os dias para que o homem morra com o vírus, porque ela não quer sofrer mais esta violência doméstica. Óbvio, com tantos homens a morrer, as mulheres tornam-se uma população dominante, formam governos, formam milícias. Destas situações de guerras e milícias e assim, temos frases como For the first time, rape is not a tool in this war. Como sabemos, em todas as guerras, as mulheres são as mais vulneráveis, mesmo as em posições militares, porque, fun fact, not so fun fact, as mulheres em posições militares têm uma taxa de abuso por parte dos seus colegas militares absurdo e sofrem muito disto, além de que, quando uma tropa invade um território, costumam abusar sexualmente das mulheres que fazem parte desse território. Temos também a descrição de várias coisas que são adaptadas para as mulheres, como fardas, telemóveis, cintos de segurança. Another not so fun fact: todos os trials para a criação do cinto de segurança foram feitos em homens e não em mulheres. E tendo em conta a fisionomia apenas de um homem e não de uma mulher, são estudados também melhores os efeitos de doenças e encontra-se uma cura, uma vacina, para a endometriose, que é uma doença que afeta muito as mulheres, apenas as mulheres, e que é muito incompreendida porque não há estudos suficientes realizados em relação a essa doença. Isso realça bem os problemas que atualmente são ignorados e a forma como as investigações e o mundo, basicamente, é construído na percepção do homem e tendo em base o homem e não a mulher. Um livro muito bom, eu adorei ler o livro. A única falha que eu consigo apontar é realmente a profundidade com que nós conhecemos os personagens e o impacto que elas têm em nós. O último livro que eu li foi Wuthering Heights, de Emily Bronte, e é um clássico. E é uma história muito complicada e a escrita é difícil de compreender porque é um inglês, principalmente, pronto, é inglês, eu li em inglês, não li a tradução. Penso que a tradução em português será muito mais fácil de acompanhar, mas eu li no inglês e esta edição já é antiga, por isso é uma história sobre paixão, obsessão e vingança e violência. Temos várias personagens e é isto que me confunde mais, porque passamos quase 3 gerações ou 3 gerações de pessoas entre 2 famílias e isto é o que confunde mais um bocadinho. Temos Heathcliff, que foi um menino adotado por Earnshaw. Earnshaw já era pai de 2 crianças, que eram Catherine e Hindley. Hindley vai ser preconceituoso em relação a Heathcliff e Catherine e Heathcliff acabam por se apaixonar. Entretanto, Earnshaw morre e Hindley passa a ser o Master of the House e trata Heathcliff como se fosse um criado. Por causa deste tratamento de criado, Heathcliff ganha muito rancor por Hindley e realça bem a diferença de classe entre Heathcliff e Catherine. E apesar de Catherine estar apaixonada por Heathcliff, ela não vai ficar com Heathcliff por causa desta diferença de classes e vai, então, casar com Edgar Linton, que faz parte de outra família, entre os 2 terrenos. Heathcliff acaba por se juntar com a irmã de Linton,
que se casou com Catherine, que se chama Isabella. E os dois casais têm filhos. E Heathcliff abandona Wuthering Heights e volta mais tarde. Temos uma nova geração, que são os filhos destas personagens principais. Catherine, que é filha de Cathy. Temos Linton, que é o filho de Isabella e Heathcliff. E temos Hareton, que é filho do irmão de Cathy. Aquele que tratava Heathcliff como se fosse um criado. Pronto. Heathcliff vai usar o filho, que é o Linton, para aprisionar Catherine, ou seja, vão fazer com que eles se apaixonem, e depois aprisiona Catherine para se vingar. Para se vingar e ficar com as propriedades das duas famílias após o casamento deles dois. No entanto, Heathcliff acaba por morrer, consumido por vingança, e vai assombrar a propriedade junto com Cathy. Cathy, a primeira, Cathy. E unem-se no amor após a morte. Linton vai morrer também e deixa Catherine e Hareton. Exatamente. Catherine vai acabar por ficar com as duas propriedades e Hareton, que era filho do irmão de Cathy, Catherine e Hareton vão se juntar e ficam com as propriedades e acabam por se apaixonar. E Hareton é visto nesta história como de uma classe inferior àquela de Cathy e de Catherine. Mas, ao contrário do que aconteceu com Cathy e Heathcliff, Catherine e Hareton vão se juntar apesar desta diferença de classes. Isto mostra o ultrapassar estes ideais antigos que tornaram este ciclo vicioso de vingança e violência e obsessão. Eu gostei da leitura deste clássico. Foi, às vezes, em certas partes complicadas de avançar na história, porque, apesar de descreverem esta história como sendo um ascendente, ou seja, a história vai aumentando de tensão até chegar a um pico, eu não achei isso. Eu achei que havia partes que atingiam o pico e depois descia outra vez, em termos de ritmo, em termos de história. Então, nestas partes em que descia o ritmo, eu achei mais um bocadinho complicado continuar a história. Mas consegui, porque as partes de pico compensam. É uma história intensa, é um bocadinho diferente, é um bocadinho complicado de perceber por causa da linguagem ser tão diferente e ter muitas personagens, mas eu vi vídeos na internet para tentar perceber melhor a história, como é óbvio, é assim que tem que ser. O livro é conhecido por ter imensas passagens assim, muito românticas, apesar da história não ser tão de romance. Eu vou-vos dizer algumas das minhas preferidas. She is so immeasurably superior to them, to everybody on earth. Is she not, Nelly? Isto é a descrição de Cathy. Cathy depois diz: Whatever our souls are made of, his and mine are the same, em relação ao Heathcliff. If all else perished and he remained, us should continue to be, and if all else remained, and we were annihilated, the universe would turn to a mighty stranger. I should not seem part of it. Isto fala da Cathy em relação ao facto de Heathcliff desaparecer. Heathcliff mais tarde na história diz: I'll not lie there by myself. They might bury me 12 feet deep and throw the church down over me, but I won't rest until you are in me. I never will. Isto faz uma premonição da assombração que vai acontecer, onde Heathcliff e Cathy juntam-se depois da morte. Heathcliff diz outra vez: Be with me always, take any form, drive me mad. Only do not leave me in this abyss where I cannot find you. I cannot live without my life, I cannot live without my soul. Cathy tem esta passagem que fala do Heathcliff, em que diz: I love him better than myself, Ellen, and I know it by this. I pray every night that I may live after him, because I would rather be miserable than that he should be. That proves I love him better than myself. Em que ela prefere que ela morra depois dele para ele não ter que sofrer estar sem ela. E pronto, é isto, gente. Todos os livros que eu li em janeiro foram 5, foram bons. Acho que comecei o ano numa boa streak de livros. Eu estou a ler também Secret History, da Donna Tartt, mas esse livro é um calhamaço e é um bocadinho mais lento para ler, mas eu estou a gostar muito. Vai sair o review em fevereiro, espero eu. Eu acho que vou acabar em fevereiro. E digam-me nos comentários os livros que leram em janeiro, o que gostaram, o que não gostaram.
Beijinhos e até ao próximo vídeo.